Será que todo mundo que venha se casar, que deseja ter filhos, tem que consultar um serviço de aconselhamento genético? Bem, na verdade, não necessariamente. O aconselhamento genético não é rigorosamente necessário para todo tipo de casal. De um modo geral, casais jovens, casais com boa saúde, que estão em dias com suas vacinas e com seus exames de doenças infecciosas e que são casais que não revelam nenhum tipo de antecedente de doença genética na família, para esses casais, o risco de nascer uma criança com doença genética é relativamente baixo. Mas há casais na população que realmente devem ser orientados a procurar um serviço de aconselhamento genético, porque eles têm, de fato, um risco aumentado de gerar crianças com doença genética. Então, um exemplo são os casais consanguíneos, ou seja, os casamentos entre parentes, entre primos, por exemplo, de fato acarretam um risco maior de nascer criança com doença genética. Também devem ser encorajados a procurar um serviço de genética os casais que têm uma história reprodutiva de insucessos. Por exemplo, às vezes os casais com esterilidade, às vezes casais que tiveram sucessivos abortos espontâneos ou que tiveram crianças que faleceram com malformações, com defeitos, cuja causa não foi esclarecida. Outro grupo de casais que deve também ser encorajado a procurar um serviço de aconselhamento genético são aqueles em que os cônjuges têm uma idade relativamente avançada. Deve ser encaminhado para um serviço de aconselhamento genético todo indivíduo que pertence a uma família em que se repita muitas vezes vários casos de uma determinada doença, por exemplo, uma doença neurológica, uma doença muscular ou até mesmo alguns tipos de câncer. Quando um certo tipo de câncer repete várias vezes numa mesma família, os indivíduos dessa família devem ser encorajados a procurar um serviço de aconselhamento genético. A situação mais frequente de busca de serviço de genética é a situação de um casal que já teve uma primeira criança que tem ou malformações congênitas, ou uma criança com deficiência intelectual, ou uma primeira criança com autismo, ou uma primeira criança com deficiência auditiva, ou crianças com deficiências visuais. Todos esses casos que eu elenquei, eles podem ser devidos a eventos, digamos assim, ambientais, da história da criança, mas eles também podem ser causados por fatores genéticos. Então, é muito importante identificar se a causa da dificuldade que a criança apresenta é genética ou se a causa é algum outro fator que porventura não acarrete um aumento de risco genético para futuras crianças que venham nascer na mesma família.